Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, sou engenheiro mecânico por formação e estou à frente da operação da ConstruConnect. Essa semana nós tivemos uma live aqui para falar sobre o momento do Brasil nesse primeiro trimestre de 2026, especificamente ao mercado da indústria e de galpões logísticos. Esse tema foi criado em conjunto com a nossa comunidade no LinkedIn, através das enquetes, e como nem todos conseguiram participar desse bate-papo da quinta-feira, eu resolvi gravar ele novamente, para que agora a gente conseguisse passar todos os pontos, deixar esse material de forma pública, para que você também possa compartilhar com os seus colegas e seus pares de trabalho. A ideia aqui não é fazer nenhum tipo de análise sobre o produto da ConstruConnect, sobre o que é o sistema da ConstruConnect, e também muito menos ditar algum tipo de verdade absoluta sobre o momento ou melhores formas de se operar na construção e no mercado de engenharia no Brasil. O nosso compromisso sempre é trazer o maior número de informações possíveis e disponíveis no mercado para que a gente consiga criar justamente essas rodas de estudo e pensar juntos sobre como o nosso mercado está, o mercado no qual nós atuamos, como ele tem se comportado. Indo para dentro do material, eu serei o facilitador desse nosso bate-papo. De novo, para quem não me conhece, eu sou engenheiro mecânico por formação, tive algumas especializações voltadas à análise de dados e administração estratégica dentro do nosso contexto da construção civil. Nos últimos 10 anos, eu estou liderando a operação da ConstruConnect. Também já tive diversas passagens para as grandes casas aqui de Ribeirão Preto, que é onde nós ficamos sediados, de empresas de instalações complementares. Tive uma jornada muito longa aí como orçamentista e vendedor técnico. E hoje a gente traz toda essa expertise, não só do Rafael, mas de todo o time, para dentro dessas análises de como o mercado está se comportando e como a gente vê que pode ter janelas de oportunidades em determinados momentos. Eu tive a oportunidade de viver grandes momentos dentro da engenharia, dentro da construção civil, incentivos fiscais como Ancine, as crises no setor em 2015, 2014, 2015, e agora, aqui na ConstruConnect, a gente vem amparando e comumente sendo convidado a compor aí operações comerciais que carregam algum tipo de complexidade. E aí, para quem também não conhece a ConstruConnect, a nossa pretensão é se tornar a maior rede de negócios e aí que carregam informações nacionais sobre o mercado da engenharia e sobre o mercado da construção civil. Atualmente nós ficamos resididos aqui no interior de São Paulo, no maior complexo de containers corporativos do Brasil, e a gente carrega aí dentro do nosso time muito desses vieses de análises e como transformar informações que são públicas em alguma estratégia comercial que possa ser pertinente aí para cada companhia, sempre respeitando que cada operação comercial é única. Então, bom, sem mais delongas, a nossa agenda vai se desdobrar em 6 grandes pilares aqui. E a ideia, de novo, não é ditar nenhum tipo de verdade absoluta, mas o nosso time, na preparação desse material, teve muito cuidado em reunir diversos tipos de informações que estão nos principais portais públicos, e a gente fez o trabalho de cruzar todas essas informações com o que nós temos aqui dentro da ConstruConnect atualmente. E a gente dividiu a nossa agenda em 6 grandes momentos, começando pelas notícias que estão saindo sobre o setor, sobre informações macroeconômicas. Depois a gente já vai desdobrar ali para dentro de o mercado de galpões logísticos, como isso se comporta e como isso afeta o mercado de galpões. A gente vai falar um pouquinho sobre esses players que estão envolvidos dentro do ecossistema de galpões logísticos espalhados pelo Brasil. E aí depois a gente vai entrar dentro do setor industrial. Para quem me acompanha no LinkedIn, tem visto que a gente está falando muito, e a cada semana que passa mais e mais, sobre novas indústrias, expansões, retrofits, CAPEX do zero. Então a gente vai passar sobre isso, o porquê disso e as oportunidades na mesa. E por fim a gente vai trazer alguns dados da própria ConstruConnect e falar um pouquinho sobre alguns cases que a gente vem acompanhando nesse começo de ano. E por que de fazer esse evento agora, pessoal? A gente divide a nossa operação dentro da ConstruConnect em 4 grandes períodos, sempre fechados em trimestres. E o primeiro trimestre da construção civil parece que estava muito mais movimentado do que os outros anos, né? Talvez por fatores aí que a gente tem acompanhado de eleição, excessos de feriados e outras temáticas que pode, a depender de como vamos olhar, assustar o empresário, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver um raciocínio lógico que vai além dessas macro informações. Então, eu quero já entrar com uma notícia que saiu essa semana da Câmara Nacional da Indústria e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, falando que esse ano foi representado o pior janeiro desde 2017, tá? Diminuindo aí o número da confiança da indústria, do empresário, com a capacidade operacional reduzida e uma terceira queda consecutiva na evolução do emprego.
né? Então, a gente vem acompanhando esses pontos, esses macro pontos, um a um. Isso muito também por conta dos juros, né? Selic elevada desde 2022, o crédito muito caro, e aí o mercado ali dando uma certa segurada por conta disso, né? Só que a gente tem que lembrar que quando a gente olha para a construção como um todo, e quando a gente fala de construção civil, nós não podemos se enviesar e achar que a construção civil é só o real estate, são só os condomínios multifamiliares, seja vertical ou horizontal, que sim, é um mercado que detém muita importância e muita relevância dentro do nosso setor. Podemos até aqui arriscar dizer que é o mercado que puxa tendências, todas as tendências do mercado sempre vai partir desse desse subnicho que existe dentro da construção civil. Só que nós não podemos esquecer que uma obra hospitalar também se enquadra como construção civil, uma obra industrial, uma obra hospitalar, um galpão logístico, tudo isso também está debaixo do guarda-chuva da engenharia e também gera negócios para as empresas que estão aqui envolvidas. Porque quando a gente se detém a pensar que tudo isso vai influenciar desde quem faz uma planta industrial e também vai influenciar as empresas que atuam de fato nesses multifamiliares, a gente vai estar fazendo um recorte talvez não condizente com a realidade. E aí nós escolhemos justamente esse tema e a comunidade fez com que a gente mostrasse este cenário de galpões e indústrias, porque talvez essa notícia não vai mudar muito o que de fato está acontecendo por outros fatores. E aí eu começo. Quando a gente olha para e-commerce dentro do Brasil, existe um fator muito interessante, a começar de que o mercado de e-commerce faturou algo na grandeza de 220 bilhões de reais em 2024. E quando a gente fala de um galpão logístico, esses caras eles precisam de 3 vezes mais área do que um varejo tradicional. Por quê? O estoque dentro de uma plataforma digital que vai fazer vendas como o Mercado Livre, Amazon, ela não tem um estoque limitado. Por um exemplo, se a gente entra dentro de uma loja de roupa, nós sabemos que nós vamos encontrar estoques voltados à loja de roupa. Mas quando a gente entra no e-commerce, a gente pode comprar tanto uma roupa quanto um cabo elétrico. E isso faz com que a área desse galpão logístico para receber esse estoque seja extremamente maior, né? Infinitamente maior do que no varejo. A gente precisa considerar também que dentro de um galpão logístico, a logística reversa para trocas e devoluções é muito maior do que no varejo também. Ok? E a gente teve um crescimento de 1.200% sobre as vendas no digital depois da pandemia. Tá? Então, quando a gente fala de um galpão logístico, ele não é só um espaço para armazenagem, ele é, de fato, um movimento que permite com que todas as pequenas empresas vendam para um público que talvez não compraria dela no digital. Ok? E aí, existe alguns estudos extremamente interessantes que diz que haverá ainda em 2026 um grande déficit de área disponível em galpões logísticos. Quando a gente olha para o estado de São Paulo, ou para um grande centro, a taxa de vacância, ou seja, de espaço livre dentro de um galpão é de 7%, isso é uma mínima histórica. Nós estamos falando já que o Brasil detém algo em torno de 53 milhões de metros quadrados construídos para galpões logísticos, ok? E quando a gente ainda olha para galpões logísticos, a gente encontra alguns fatores que leva a gente a pensar que esse cenário vai mudar. Por quê? Um galpão logístico, comumente, ele sempre está construído a um raio de 30 km de uma região metropolitana. Aqui a gente fala muito sobre Guarulhos e São Paulo, porque as pessoas que compram atualmente no e-commerce, elas esperam receber esse pedido hoje ou amanhã ou o mais rápido possível. Isso faz com que a estrutura do galpão logístico esteja perto do grande centro, para conseguir atender essa demanda do consumidor. Além disso, existe um fator muito forte sobre a reforma tributária que acaba nivelando os municípios que traziam algum tipo de incentivo fiscal, como, por exemplo, a cidade extrema em Minas Gerais, que tinha uma porrada de incentivos, desde isenção de IPTU e outras mais, que era convidativo a indústrias e galpões logísticos estarem ali. Só que quando a gente tem uma agenda da redistribuição, no caso dessa redistribuição de incentivos fiscais, a ideia é que quem está ali em extrema só por incentivo fiscal tende a ir embora dessa região, porque eles vão começar a priorizar regiões que realmente precisam ser atendidas. E aí, outro ponto extremamente importante
é que a região nordeste do Brasil não está assistida da mesma forma do que a região sul e sudeste. Ou seja, o tempo de entrega de um produto para o consumidor ainda é maior, a vacância ou seja, a área disponível dentro de um galpão logístico ele também é maior, e também o valor de locação de um galpão logístico no norte e no nordeste é quase a metade, se a gente for comparar isso em relação ao estado de São Paulo, ok? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? De um lado, nós temos juros altos e uma inviabilidade extrema sobre novos empreendimentos. E aí, não vou me limitar somente aos multifamiliares. Isso se aplica também para quem vai construir um novo galpão logístico. Então, isso dá uma freada em novos galpões. Em contrapartida, o galpão está cheio. Ou seja, o e-commerce, a Amazon, os principais players aqui, eles querem cada vez mais. Por exemplo, o Mercado Livre tem 42 centros de distribuição no Brasil, construindo um gigantesco na região de Criciúma. Depois a gente tem Shopee, Amazon, Americanas. Ou seja, todos os grandes e-commerces também estão investindo em galpões logísticos para conseguir fazer essa distribuição. Porém, se o juros está alto, eles vão segurar uma nova construção. Ao mesmo tempo, a gente tem uma reforma tributária dizendo o seguinte, se você estava com essa estrutura no seu mapa por conta de incentivos fiscais, isso vai acabar nos próximos anos. Ou seja, isso também convida esses grandes players a pensar que, poxa, eu preciso desenvolver o consumo nessas regiões que eu ainda não estou desenvolvendo. E aí, se a gente olha isso daqui, os principais construtores de galpões logísticos no Brasil, a gente já consegue encontrar aqui, até em sexto lugar, a LOG construindo já 7 galpões na região Nordeste. Recife, Fortaleza, João Pessoa, e já muito olhando para esse mercado futuro. E aí eu começo a cruzar essas macro-informações do tipo, esses grandes players vão desenvolver regiões, eles não podem chegar a um ponto de ter uma falta de área disponível para locação, como a gente está vendo nos estudos atuais, e aqui uma oportunidade de desenvolver o Brasil para trazer essa equidade nas entregas, ok? E aí a gente, de novo, traz para esses 7 principais galpões até 2027, estamos falando aí em 740 milhões de reais na mesa de galpões que já estão, de fato, em fases de obras avançadas, projetos, especulação. E se a gente tem alguns players já fazendo isso, ou seja, se eu tenho a LOG construindo no Recife, provavelmente os clientes dessa properties vão se beneficiar disso, e outras também vão olhar para essas regiões. Afinal, se o meu concorrente, Shopee, está ali, eu preciso também fazer isso. Então, cabe aqui pensarmos nessas regiões a serem desenvolvidas, muito porque o Brasil ele é muito grande quando falamos em extensão territorial. E muitas vezes, uma empresa que consegue executar algum tipo de serviço ou fazer um fornecimento na região sul e sudeste, talvez não se aplique da mesma forma se a gente levar para regiões muito remotas, como, por um exemplo, Manaus, que tem uma logística que envolve cheias, secas. Então, não é do dia para a noite que a gente consegue entrar dentro de um bid como esse e participar como se a gente estivesse fazendo essa mesma obra aqui em Guarulhos, ok? De novo, senhores, isso daqui é só um convite para que a gente possa pensar no mercado dessa forma, tá? E agora, saindo um pouquinho do mercado de galpões logísticos e vindo para o mercado de plantas industriais no Brasil, também nós temos um acontecimento muito peculiar nesse momento. Basicamente, o BNDES, desde 2025, vem fazendo uma grande injeção de dinheiro para fazer o que eles estão chamando de nova indústria do Brasil, ou seja, redesenhar o mapa industrial brasileiro, e o BNDES vem suportando isso com linhas de créditos, tanto para fins específicos, como desenvolvimento de indústria 4.0, que vai ter vários escopos de retrofit, maquinários e assim por diante, mas também setores automotivos, inovações e assim por diante. Porém, quando nós temos um grande player fazendo um movimento, aproveitando essa condição do BNDES, talvez o seu concorrente ele pode aproveitar também desse recurso, mas ele pode pegar capital externo e aplicar dentro do Brasil. E, de novo, se você me acompanha no LinkedIn, você tem visto muitas informações de empresas fazendo investimentos próprios, como, por exemplo, a WEG, que a gente vai falar daqui a pouco, colocando dinheiro no Brasil, ok? E aqui, um grande destaque para obras e escopos que têm uma similaridade entre
galpões logísticos e plantas industriais, como, por exemplo, a nova planta da LG, na Fazenda do Rio Grande, o grande galpão logístico que está sendo construído na região de Serra do Espírito Santo, e outras mais que a gente vem comentando sobre o big projeto, o macro projeto que o Mercado Livre está fazendo na região de Criciúma, e plantas de outros tipos de indústria, até relacionadas à transformação de energia, que também têm aproveitado desse novo mapa industrial do Brasil. Okay? Nós mapeamos para esse começo, desde o começo do programa, mais de 170 projetos com um porte extremamente robusto. E aqui, para não deixar essa informação só vazia, só através do que a gente encontra na mídia, no começo do ano, de janeiro até um período pré-carnaval, até uma provocação que fizemos na época para as empresas que falavam que o Brasil só começa depois do carnaval, nós mapeamos 37 grandes projetos, 220 bilhões de reais na mesa, e a grande maioria, mais de 60% desses projetos, ainda em fase de viabilidade ou estudo inicial. Mas o que vale a gente pensar é que, quando essas empresas tomam um recurso financeiro, elas tomam um recurso ali do BNDES ou de uma outra fonte que seja, esse dinheiro está na mesa a ser deployado para que a gente consiga utilizar. E aí, por um exemplo, você não necessariamente precisa fazer a obra com escopo turnkey, como um general contractor, mas você pode ter um determinado tipo de fornecimento que te permita entrar dentro de uma dessas plantas que começou a fazer um planejamento lá em março de 2025, ok? E aqui nós separamos por tipos, né, de mercados que estão atrativos nesse momento. Entre eles, a grande planta da GWM, na região do Espírito Santo, a Hitachi aqui no interior de São Paulo, executada aí por um grande player do mercado também, Volvo, WEG, Uzi Minas, Hyundai, aqui não está na lista, mas também Toyota, BYD, players automotivos em peso olhando para isso. Em segundo momento, a gente fala muito sobre data centers, e data center é um mercado extremamente oportuno. Eu não vou me alongar muito dentro desse tema aqui, nesse vídeo de hoje, mas eu fico com o compromisso de vocês para trazer uma explicação sobre o porquê data centers é tão atrativo no Brasil nesse momento, tá? E a gente tem o grande data center do TikTok, ali na região do Pecém. Nós temos a rota de celulose da XP também entrando como infraestrutura, e aí a gente olha a XP Investimentos olhando para o mercado de construção. Quando a gente olha para o mercado de saúde, o setor de saúde, a gente vê algo diferente do que vimos em 2025, um movimento muito forte de players consolidados como a Apvida, Redditor, ao invés de construir uma unidade do zero, aproveitando prédios passivos de outras empresas para fazer apenas um retrofit e pular ali algumas etapas iniciais de obras. Isso tem sido muito forte nos últimos meses, ok? E quando a gente olha também para o mercado de varejo, a gente está vendo grandes parques sendo construídos aqui. A gente fala sobre o Beto Carreiro, mas também temos todo o Cacau Park aqui na região de São Paulo, especulações sobre um possível parque da Disney aqui no Brasil, com um recente teste feito em Curitiba, no evento de Natal, sobre parques e parques públicos enfeitados com temas da Disney para verificar a atratividade do público, ou seja, tem muitos movimentos acontecendo. E aqui também, não menos importante, shoppings, né? Tem 11 shoppings previstos até o final de 2026. O mercado de shoppings tinha dado uma desacelerada após pandemia e agora ele começa a retomar com diversos formatos diferentes do que tínhamos naquele momento. E aqui, algumas das obras que nós monitoramos nos nossos grupos fechados, tá? Desde fábricas de bebida, como por exemplo a Bali, na região de Santa Catarina, o Instituto Butantan investindo também, aproveitando muito desse momento para novas plantas ali dentro da sua unidade em São Paulo. A maior produtora de pães congelados do Rio Grande do Sul aqui, a WEG, apareceu em diversas matérias, olhando para o mercado de armazenamento de bateria, o mercado de BESS, aqui no Brasil em específico. Coca-Cola fazendo um grande investimento no Brasil até 2030, e aqui com um casamento entre novas unidades, que tem uma grande especulação sobre qual cidade isso vai acontecer aqui no interior de São Paulo, retrofit de plantas existentes, aplicando aos termos da indústria 4.0, mas também olhando para uma vertical específica para galpões logísticos. Esse movimento da Coca-Cola, na minha opinião, é um dos mais robustos a nível de fornecimento para o Brasil para os próximos anos. E aqui, né, eu vou falar um pouco mais à frente sobre o movimento da GWM no Espírito Santo em específico. E aí, não só GWM, quando a gente olha para o Espírito Santo, a gente tem algumas particularidades que eu já vou trazer um pouco mais à frente.
Bom, aqui a gente monitora de perto, né? Quando a gente fala ali da fábrica da Hitachi, nós temos a Ribeiro Caran já fazendo o general contractor dessa obra. Foi uma obra que a gente vem acompanhando desde o ano passado. O próprio data center ali do TikTok, unindo a Casa dos Ventos aqui, é uma obra que a gente vem acompanhando com muita atenção desde meados de 2025. E o mais interessante, senhores, é que quando a gente olha para o grande nome, para o nome que dá a manchete, a gente não se atenta, por um exemplo, a essa janelinha que eu quero mostrar para vocês, que são os players que estão nesse ecossistema de fornecimento. Tractebel, a própria HTB ali envolvida no aeroporto de Congonhas, Concremate, e aí quando a gente cruza essas informações com rankings e análises setoriais de outras empresas, como por exemplo o ranking do empreiteiro, é muito legal que a gente consegue ver uma volumetria bem conhecida, bem limitada, de uma certa forma, de sempre as mesmas grandes empresas trabalhando nos mesmos grandes escopos. Isso não é uma coincidência, tá? Isso envolve portfólio, isso envolve know-how técnico, isso envolve acervo, isso envolve N fatores que seria muito leviano a gente falar somente que são sempre os mesmos, mas eles estão ali por algo em comum. Tá? E aqui vale o desafio, e a gente tem alguns projetos montados, a olhar para qual é esse grupo seleto de empresas e convidar a pensar aquele fornecedor, aquela indústria, se esses caras já estão dentro da nossa carteira de clientes. Tá? E aí eu quero trazer também ainda, como dado da ConstruConnect, o grande movimento histórico que está acontecendo no estado do Espírito Santo. O Espírito Santo ficou desassistido por muitos anos por conta de questões políticas para que não houvesse construções dentro do estado, que era uma rota para ser acessado em Minas Gerais. E quando esse decreto cai e junto com ele vem alguns incentivos como esses que estamos vendo, o Espírito Santo começa a ter uma atratividade de grandes projetos fora do comum. Foi o estado que mais cresceu no Brasil em 2025, um estado que tem o menor número de índice de desemprego, com apenas 5%. E aí a gente fala de grandes projetos, 2 mega plantas da ArcelorMittal, a grande fábrica da GWM, mais de 76 poços da Petrobras, seja em Vitória ou offshores. Tá? Fora diversas frentes de saneamento, ali a gente consegue ver GS Lima, Samarco e outros grandes players aqui também olhando para isso. Tá? E aí, qual é a preocupação? Não só dos fornecedores, mas de quem constrói. Vai faltar tudo, desde EPCistas, e eu não estou falando só de fornecedores do Espírito Santo, estou falando também daquelas empresas que estão atendendo já ali, que estão em São Paulo, Minas, Bahia. Essas grandes empresas, elas já estão alocadas em outros movimentos, porque no final das contas a indústria como um todo está demandando essas empresas. O que acontece? Um superaquecimento ali nos preços, de uma certa inflação também dentro disso. Então a gente considera que entre 2026 e 2028 é um grande pico de construção nesse mercado. E pós 2028, senhores, a gente deve ver um cenário completamente diferente do que estamos vendo até aqui. E aqui, chovendo um pouquinho no molhado, a gente traz o destaque de novo para os principais players com os grandes projetos dentro do Espírito Santo. E o mais legal é que todos eles têm um caminho claro para se tornar um fornecedor. Claro que não é só, por um exemplo, entrar no sistema ali do SAP, da Arcelor, e se cadastrar como um fornecedor, mas hoje nós temos caminhos já pavimentados desde como eu aplico para ser um fornecedor dentro de um escopo como esse e também como eu vou procurar essas referências aqui dentro de um que seja LinkedIn, plataformas como ConstruConnect. E o que eu acabo vendo no dia a dia, pessoal, que o maior erro das empresas é olhar para esse grande nome, como por exemplo a grande fábrica da GWM, e ter como expectativa irrealidades, na minha humilde opinião, que vão mais ou menos na seguinte linha de raciocínio. Poxa, eu quero fazer essa grande obra. Mas será que se a gente tiver um escopo menor, que seja dentro da indústria, para fazer uma casinha de cachorro, a gente também estaria disponível? Então, não é que quando a notícia sai, que isso já está tarde. Muito pelo contrário. Se a gente tem um alvo de uma empresa como essa, que tem investido não só na sua grande indústria, mas também em unidades de concessionárias, na compra de plantas de outras indústrias automotivas existentes para a retrofit e adequação, será que quem já está fornecendo dentro desse caminho não tem uma certa preferência? E não por mal, mas quando a gente olha a notícia e tenta fazer com que da notícia já se torne um e-mail, uma visita e um orçamento, para projetos como esse não é a melhor forma de se olhar.
o caminho ele acaba sendo mais extenso e, de uma certa forma, também mais estratégico. E aqui está o nosso papel dentro de cada uma dessas notícias, ok? Bom, e aí, como eu bem disse, o Espírito Santo não tem a capacidade para suportar esse próprio crescimento, né? Que foi o que a gente acabou de dizer. Não só por conta dos players que estão no próprio estado, mas de outros estados que podem ou não atender às demandas ali dessas plantas, ok? E quem começa a olhar para tudo isso, para além da notícia, mais cedo, tem mais chance de adentrar dentro dessas negociações, né? Então, não é só uma questão de esperar o grande escopo, mas talvez ter posicionamentos regionais bem definidos, ou seja, galpões logísticos tendem a ter uma aptidão maior a partir de agora para a região norte e nordeste. Será que com uma operação no interior de São Paulo eu consigo ser competitivo a nível de indiretos? Não sei. Muitas empresas ainda falam sobre ESG, mas na prática eu acho que não basta termos grandes certificações, né? E lógico que essa é uma análise do Rafael, nada fundamentado, mas eu acabo vendo no dia a dia também empresas que acreditam que por simplesmente ter um selo ou um reconhecimento ESG vai fazer com que a sua porta fique cheia de clientes ou potenciais projetos que vão demandá-la por conta disso. Pessoal, foi um resumo muito rápido sobre o que falamos. Antes de terminar, a gente abriu ali para perguntas e respostas, como esse vídeo vai ficar gravado no YouTube. A primeira coisa é que eu quero, se você tiver algum tipo de contribuição, deixa aqui nos comentários para que a gente consiga criar, de fato, uma roda de estudos sobre isso, tá? E quero fazer um convite para vocês também. Aqui nesse QR Code tem o nosso grupo de WhatsApp, é um grupo fechado, onde eu e o meu time compartilha todos os dias, de segunda a sexta, alguma informação de obra, como a gente faz ali dentro do LinkedIn, tá? E a ideia é criar rodas de estudo. Esse material foi preparado em conjunto com a nossa comunidade do LinkedIn, através das votações, escolhendo, poxa, eu acredito que eu quero ver mais sobre esse ou sobre aquele mercado. E aí, para finalizar, mas não menos importante, se você me acompanhou, se você me assistiu até aqui, peço para que você curta esse vídeo, compartilhe aí com seus pares dentro da empresa, manda para algum conhecido que você acredita que pode fazer muito sentido também. Se inscreve no nosso canal, a gente está com uma pretensão de trazer cada vez mais conteúdos como esse para auxiliar e para trazer um pouco de clareza sobre o mercado no qual a gente está vivendo. De novo, a nossa pretensão nunca é ser dono de algum tipo de verdade absoluta, é trazer informações disponíveis e a gente aprende também quando há essa contribuição da nossa comunidade. Então eu vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.